Fui indicado para uma agência de trabalho temporário. Eu não tinha ideia do que eu estaria trabalhando ou o que eu faria nesse trabalho. Eu trabalharia durante uma semana e ganharia R$ 725 por noite, mais do que o suficiente para pagar algumas contas do meu cartão de crédito e boa parte do meu aluguel do próximo mês. Por esse preço, eu faria quase tudo. Eu só gostaria de saber na época no que eu estava me metendo. Quando cheguei lá, fiquei surpreso, pois era uma grande instalação e ficava no final de uma estrada de terra no meio de uma floresta. A grande placa ao lado dizia Synthetic Corps. Era um prédio simples, branco, de 3 andares, sem placas de identificação. Sua aparência não me deu nenhuma pista do que ela fazia, mas pelo nome achei que deveria trabalhar com alguma coisa de biotecnologia. Eu provavelmente estaria limpando o lixo radioativo ou algo assim. Pelo que eles estavam pagando, eu arriscaria minha saúde de bom grado. Ao entrar no prédio, falei com a recepcionista e ela me levou até a sala 371, que ficava no segundo andar, onde ela disse para eu esperar por Al, meu novo chefe. Era um ambiente de escritório padrão, embora fosse mais pitoresco que o habitual. Tapete vermelho, paredes brancas sem janelas, apenas 6 mesas em 3 fileiras de 2. Cada uma com seu próprio computador. No fundo da sala havia uma grande parede coberta por um espelho de mão única, uma abertura com degraus de lado, e dentro havia uma cadeira com uma escrivaninha e um telefone fixo. Provavelmente um lugar para o supervisor supervisionar a produtividade. A sala não tinha nada de interessante, a menos que você gostasse de uma lata de lixo e uma samambaia no canto. Um senhor mais velho então abriu a porta e veio na minha direção com um aperto de mão. Ele se apresentou como Al. Ele parecia estar com pressa, então sem perder tempo, ele me deu as minhas tarefas. Ele me disse que eu deveria ficar naquela sala das 8 horas até as 6 da manhã durante todas as noites daquela semana. Ele me deixou seu número de telefone e me deu uma lista com regras que eu deveria seguir. Ele me disse que era de extrema importância que eu seguisse elas à risca. Uma vez que ele teve certeza que eu entendia a gravidade da situação, ele se virou e foi embora, fechando a porta. É só isso? Sério? Eu tenho que ficar nesse quarto por 10 horas? Eu não tinha ideia do porquê estavam me pagando mais de $5.000 para ficar naquele quarto, mas aprendi desde cedo que cavalo dado não se olha os dentes. Então, simplesmente, me sentei na cadeira e comecei a revisar aquelas regras. Haviam 10 no total, o que me deixou um pouco confuso para falar a verdade. Regra número 1. Quando chegar 8 horas, tranque a porta e não saia por qualquer motivo até às 6 horas da manhã. Dizia para que eu pensasse no horário para ir ao banheiro e para comer alguma coisa, já que naquela sala não tinha comida ou bebida. Regra número 2. Não use o computador do Hank. É o mais próximo da saída. Ninguém deve tocá-lo sob nenhuma circunstância, nem mesmo o Hank. Regra número 3. Se o telefone tocar, atenda, mas não fale nada. Não importe o que a voz do outro lado diga, você não deve responder e desligue depois de 2 minutos. Quarta regra. Não deixe o zelador entrar, nós não temos um zelador. Regra número 5. Se mais alguém vier, deixe-o entrar, mas ignore-o, não reaja a nada e quando eles saírem, tranque a porta atrás deles. Regra número 6. Se a lixeira mudar de lugar, coloque ela de volta no lugar assim que perceber. Regra número 7. Se eu passar lá, só me deixe entrar se eu souber a senha. Regra número 8. Quando for 9h30, mude todas as telas dos computadores com URLs diferentes, menos a do Hank. E não reaja às imagens, haja normalmente. Regra número 9. Se vir o Harvey, dê a ele uma das guloseimas que fica na mesa da Lisa. É do lado da mesa do Hank. E regra número 10. Se houver uma emergência, ligue para o meu celular, mas não depois das 10h05. Após ler as regras, vi que alguém havia rabiscado a caneta algo embaixo delas, que dizia: ninguém passou da 3ª noite, boa sorte. Fiquei perplexo, imaginando se esse Al era alguma espécie de lunático e por esse motivo ninguém ficou lá por muito tempo. Talvez suas peculiaridades fossem um pouco demais para os candidatos anteriores. Mesmo que o Al fosse um lunático, eu ficaria feliz em receber o dinheiro dele para ficar sentado ali e trabalhar naquele trabalho simples. Pelo menos, foi o que eu pensei. O primeiro dia foi incrivelmente chato. Nada de notável aconteceu. Definitivamente, nada na extensão de listas que Al havia me passado. Quando foi 9h30, comecei a mudar a URL dos computadores. Se não fosse por isso, eu estaria me sentindo um pouco inútil. A noite seguinte, no entanto, foi um pouco diferente. O dia seguinte começou normalmente. Eu me acomodei para uma longa noite e me certifiquei de comer algo e ir no banheiro antes de trancar a porta.
Quando foi 9h25, quando eu estava prestes a ir mudar a tela dos computadores, eu vi. A lata de lixo, ela havia sumido. Ela estava no topo da escada perto do quarto do supervisor. Eu certamente não tinha colocado ela lá. Eu senti um pouco de medo, mas me acalmei e sorri. A lata de lixo, a lista, foi tudo uma piada de mau gosto. Al deve estar na sala ao lado, esperando para ver a minha expressão de medo. Corri até o escritório, mas não tinha ninguém lá. Caminhei então e apertei a maçaneta para ver. Ainda estava trancada. Confuso e assustado, eu peguei a lixeira e levei até a sala onde estava. Verifiquei a hora, 9h30. Comecei a mudar a URL de todos os computadores, e eu desejava que aquilo fosse tudo a minha imaginação. Depois de pular a mesa do Hank, fui para o PC de número 6. Quando estava prestes a me afastar, algumas imagens estranhas começaram a aparecer na tela. Era uma filmagem do quarto, a mesma sala que eu estava. Eu me vi olhando para o computador. Eu me virei e olhei para cima, mas não haviam câmeras. Ao olhar de volta para a televisão, fiquei aterrorizado. Eu assisti quando uma cópia minha saiu da sala do supervisor e andou até minha direção, pegou o disco rígido de uma das mesas e acabou acertando a minha cabeça. Eu me virei assustado, me protegendo, mas não tinha ninguém lá. Eu me virei para o computador e a tela havia mudado, exibindo um site que eu havia entrado. Eu corri para a sala do supervisor e me sentei. Eu estava um pouco assustado agora. Eu pensei em sair, mas decidi continuar. Eu não havia me machucado e eu estava bem, afinal de contas. Al talvez não fosse um lunático, mas ele também não parecia ser o tipo de pessoa que me desejaria mal, mesmo que eu não conhecesse ele muito bem. Houve uma batida forte na porta. Tendo acabado de ter uma experiência horrível, eu dei um pulo para trás. Eu ouvi uma voz saindo da porta. É o zelador. Só vim aqui para limpar. Você pode abrir a porta? Me lembrei da regra número 4 e me neguei a deixá-la entrar. Eu dei um pulo novamente. Eu realmente só preciso limpar aí. Por favor, abre a porta. Eu respirei fundo e ignorei ele até que o zelador saísse. Isso foi uma conquista para mim e eu realmente me senti muito bem por ter conseguido concluir esse desafio. Embora eu tenha permanecido no assento, as próximas horas pareceram ser tranquilas. Eu até mesmo cochilei por um período. Mas foi 2h30 que o próximo desafio viria. Um gato multicolorido pulou na minha frente, com manchas pretas e laranja. Eu fiquei assustado, mas o gato parecia ser bastante amigável. Eu vi pela sua coleira que estava escrito Harvey. Eu sabia o que tinha que fazer. Então fui até a mesa de Lisa e peguei um pote de guloseimas e dei para o Harvey. Então, para minha surpresa, ele pulou na direção da porta e passou por ela. Eu estava perplexo, mas fiquei feliz por concluir mais esse desafio. Por mais estranho que isso parecesse, eu realmente estava começando a gostar desse trabalho. Era o telefone fixo. Lembrando-me das regras, tirei o telefone do gancho e coloquei no ouvido, certificando de olhar para a hora. Oi, aqui é o Al. Eu vou passar aí mais tarde para fazer um pouco do meu trabalho. Como está indo o trabalho até agora? Eu permaneci em silêncio. Olá, você sabe que pode falar comigo, certo? Eu peguei o conjunto de regras e examinei novamente. Não havia nada sobre Al ligar. E eu não respondi. Isso não é maneira de tratar a pessoa que te contratou. Se você não disser nada, eu não terei outra escolha senão demitir você. Você entende isso? Eu fiquei quieto, mas me mantive firme e não disse nada. Faltava 20 segundos para eu desligar a ligação. Muito bem, logo eu irei aí para dispensar você. Acho que você não conseguiu passar nem da segunda noite. Depois que deu os 2 minutos, eu simplesmente desliguei o telefone na cara dele. Senti-me seguro por mais uma hora que se passou, pensando sobre as provações que eu teria que enfrentar, pensando em todas as coisas que aconteceram até agora. Mas eu ainda estava determinado. Eu não ia deixar que essa maldita sala me assustasse. Eu estava no controle. Oi, é a Lisa. Eu posso entrar? Embora eu estivesse hesitante, eu tive que obedecer à 5ª regra. Então eu abri a porta e ela entrou. Você deve ser o cara novo. O que tá achando desse local? Voltei para minha mesa e me sentei em silêncio. Tentei agir da maneira mais casual possível. Lisa caminhou até a sala de vidro, sabendo que eu poderia ver ela através dele. Você não é muito falador, não é? Comecei a olhar em volta, mas eu não respondi. Ela não falou nada novamente. Em vez disso, ela olhou para o vidro por um longo tempo. Tempo suficiente para me deixar inquieto. Ela então entrou e parou ao meu lado. Ela então balançou os braços violentamente e deu uma palma. Eu tomei um susto, mas mantive a postura. Depois de uns 5 minutos, ela saiu. Eu corri e tranquei a porta atrás dela. Alguns minutos depois, ouvi outra batida. Dessa vez, era um menino. Ele dizia que estava procurando seu pai, então eu o deixei entrar.
Ele tentou muitas vezes pedir ajuda, mas eu apenas o ignorei, assim como fiz com a Lisa. Em um ponto, no entanto, eu cometi o erro de olhar para os olhos daquele garoto. Em um instante, entre as piscadas, eu pude ver que o olho daquele garoto era negro, como um breu. Eu tomei um susto e dei um pulo para trás, mas ainda assim, tentei me manter com postura. Assim como Lisa, depois de um tempo, o garoto foi embora. Eu rapidamente fui e tranquei a porta, seguindo a regra. Além da lata de lixo se movendo mais algumas vezes, nada aconteceu naquela noite. Antes que eu percebesse, já era hora de ir para casa. Eu considerei a ideia de desistir, e posso até ter tido 1 ou 2 pesadelos com o que aconteceu nessas noites. Mas eu decidi continuar. A sala parecia ter algum tipo de atração que me atraía para ela. Então, retornei para o meu posto na noite seguinte. Algumas horas se passaram sem problemas, sem gatos, sem imagem no computador, sem telefonemas e sem a porcaria da lixeira mudando de lugar. E foi quando o tédio estava quase me tomando conta quando ouvi uma batida forte na porta. Não havia voz, então eu gritei lá do fundo. Quem é? Houve uma breve pausa. Sou eu, Uau. Eu peguei a lista e vi a regra número 7. Qual a senha? Eu ouvi uma risadinha baixa. Eu não anotei nenhuma senha. Ele estava certo. Não havia nenhuma regra escrita. Deve ser ele. Eu então fui cautelosamente e abri a porta. Al estava lá e me cumprimentou com um sorriso. Eu dei um leve suspiro. Deixe-me adivinhar, com medo das coisas que acontecem aqui à noite. Você não tem ideia. Ele fechou a porta e começou a configurar umas coisas no computador. Me diga, por que você não notou nenhuma senha? Eu perguntei para ele. É uma espécie de manobra que eu criei. Isso faz com que ninguém tente se passar por mim, entendeu? Entendi. Bem pensado. Ele voltou a trabalhar no computador. Eu não queria incomodá-lo, mas eu tinha que saber. Desculpa, mas que lugar é esse, afinal? Por que essas coisas acontecem? Ele se virou para mim. Escuta, é melhor você não fazer perguntas, especialmente aquelas que estão muito acima do seu cargo. Eu não estava feliz com essa resposta, mas eu sabia que não iria conseguir nada dele. Então o deixei trabalhando em paz e voltei para a sala novamente. Quando eu estava olhando para aquele vidro, eu percebi uma coisa. O computador que o Al estava mexendo era do Hank. Eu verifiquei 2 vezes a lista para ter certeza. Sim, definitivamente aquela mesa era do Hank. E ninguém poderia mexer naquele computador. Mas será que o Al podia? Eu virei a lista na chance de encontrar alguma informação. Foi quando eu percebi algo que fez meu coração disparar. Em letras grandes e em negrito na folha estava escrito: senha, jantar. Porra! Peguei o telefone e peguei um pedaço de papel que tinha o número do Al. Eu disquei e após alguns toques ele finalmente atendeu. Oi, tudo bem por aí? Graças a Deus, eu cometi um erro. Eu achei que fosse você. Eu deixei ele entrar e agora ele tá mexendo no computador do Hank. Ele soltou um leve suspiro de decepção. Eu assisti enquanto aquela cópia do Al se virava do seu computador e se levantou. Ouça, não haja de maneira suspeita. Você vai ficar bem se ele não suspeitar de nada. Se você tentar sair ou ligar para uma pessoa, ele vai perceber, entendeu? Sim, eu entendi. A cópia do Al começou a caminhar na minha direção e meu coração começou a bater mais rápido do que nunca. Eu estarei aí em breve, não entre em pânico. Ele desligou o celular e eu mantive o telefone no ouvido enquanto a cópia do Al se aproximava de mim. Eu estava fingindo que conversava com a minha esposa. Amor, eu te disse, 6 horas é quando eu saio daqui. Você não precisa esperar por mim, tudo bem? Não precisa se preocupar. Por favor, apenas descanse. A cópia de Al chegou até o meu lado. Eu segurei o telefone no peito e olhei para ele. Tudo certo? Ele continuou olhando para mim por longos segundos. Você poderia me ajudar com uma coisa no computador? Ele me perguntou e eu fiquei extremamente assustado. Claro, eu só preciso terminar esse telefonema e já estarei lá. Ele olhou para mim por mais algum tempo e depois disso voltou para a mesa do Hank. Eu estava em pânico, mas continuei mantendo-me firme ao telefone. Até ensinei alguns argumentos para prolongar a conversa. Enquanto isso, observei que a maçaneta girava e quando a porta se abriu, era o Al. Eu nunca tinha estado tão aliviado na minha vida. Ele então colocou o dedo na boca, falando para eu ficar quieto. O clone ainda não tinha reparado que ele estava lá. Al andou discretamente até atrás daquele clone e o agarrou pela sua garganta. O impostor começou a brigar, mas ele não conseguia. O Al era muito forte. Foi quando aquele clone caiu no chão, já sem vida. Então se desintegrou naquele tapete. Eu corri e agradeci o Al e também pedi desculpas profundamente para ele.
Não precisa se desculpar. Essa não é a primeira vez que isso acontece. E tenho certeza que não será a última. Mas estou feliz que você esteja bem. Falando nisso, você se importa em fechar a porta? Eu não quero que outra dessas coisas passe por ali. É claro, é claro. Eu caminhei até a porta e então percebi algo. Eu deixei a porta destrancada quando a cópia chegou. Foi assim que Al conseguiu entrar. Me lembrei da regra final. Peguei lentamente o telefone e abri para ver o registro de chamadas. A minha chamada mais recente foi feita às 10h18, 13 minutos após o prazo. Eu me virei para o Al, que estava parado bem atrás de mim. Al, qual é a senha? Ele sorriu. Que senha? Eu então saí correndo daquela sala o mais rápido que pude. Mas aquela sala ainda parece ter algum domínio sobre mim. Eu espero nunca mais voltar para aquela maldita sala. Pelo menos, eu espero que não volte.